primeira coisa que eu vou falar para vocês, aqui é uma revisãozinha, tá? Sobre leitura de ângulos. Perguntaram para mim, sendo da nossa da nota perguntaram para mim o que significa esse um tracinho, dois tracinhos. Aqui vai dizer que esse ângulo é diferente desse, né? E já que esse é diferente dos dois, seria bom também eu fazer três tracinhos. Vai ter sempre isso? Não vai ter sempre isso, mas se vocês... Isso. Se vocês virem isso em algum local, tipo, ó, 1, 2, 3, quer dizer que os valores dos ângulos são diferentes. Se você vê uma descrição dessa, por exemplo, 1, 2 e 1, significaria que esse também teria que ser 60. Os dois seriam iguais, tá? Mas não vou ficar de lado com isso não, que nem todos os exercícios vão ter isso. Ok, vamos lá. Leitura de ângulo. Leitura de ângulo é assim. Se você tem uns pontos ali no segmento, nas semi-retas, esse aqui vai ser a sua origem, o seu centro ali, o seu comecinho do seu segmento, o seu vértice. Você vai olhar os pontos que estão aqui para você poder indicar as aberturas que eles estão. Por exemplo, A, O, B. Então você vai do A, do O para o B. Tá vendo? A, O, B. Aí você vai olhar que ângulo seria que está entre A, O e B. A, O, B nesse desenho está em que ângulo? 40. Pronto, 40 graus aqui. Não sei se dá para enxergar no vídeo, vou colocar de amarelo. 40 graus aqui. Se eu estiver olhando agora A, O, C, olha o que eu vou fazer agora. A, O, C. Então, dessa vez, eu teria que pegar isso aqui, ó. A, O, C. Só que aqui tem 30 e 40. Como tem 30 e 40, quanto vai ser esse ângulo? 70. 70, é só somar. 30 mais 40, 70. Mano, é muito fácil você fazer essa leitura de ângulos. Só que o problema é que isso vai estar misturado nos exercícios de triângulos, sei lá, às vezes até círculos, arcos. Então fique esperto. É só você olhar os pontos e segui-los. B-O-A. Olha só. B-O-A. Ou A ou B, tu faz. A-O-B, B-O-A. É a mesma coisa que esse. 40 graus também. A-O-D. 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 O que eu vou ter que pintar nesse caso? A-O-D. Tudo. Portanto, do A para o O para o D seria isso. Vai ser quanto? 130. 130. 40 mais 60. Não. 60 mais 40 mais 30. 130. Então, 130 graus. E COD. 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 Eu vou pintar de amarelo. COD. Pintando aqui de amarelo. Vale quantos graus? 60. 60. Certo? Eu acho que ficou claro para vocês? Sim. Sim, né? É só isso? Leitura de ângulo é só isso, porque matemática é muito fácil. Vamos agora a alguns nomes interessantes. Os ângulos, eles têm alguns nomes em relação entre eles. Uma é chamada de congruentes, que está aqui, ó, congruentes. Eu tinha esquecido. É quando eles têm lá, quando os tamanhos são iguais. Nesse caso, eu acho que não tem. Aqui é o mesmo, né? Mas não tem nenhum ângulo congruente, porque eles são diferentes. Congruentes que eles têm o mesmo tamanho. O mesmo Se eu- grau? Isso, que é o mesmo tamanho, a mesma abertura, o mesmo grau. Por exemplo, se eu faço isso, Professor, então, por exemplo, se o A e o B tiver 30. o A tem que ser 3, tem que falar 3. A, O, B. Tá, então, o A, O, B tiver 30, os dois. E eu fazer A, O, B, ficaria 60 consecutivo. Não entendi a sua pergunta. Consecutivo é outro negócio. Consecutivo já vou falar. Um lado em comum, não é comum. Eu vou fazer aqui eu falo primeiro do congruente. Tá. Já vamos, daqui a pouco eu falo do consecutivo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, AOF, estou inventando aqui, igual a 30 graus. Certo? AOF igual a 30 graus.
Eu pergunto, neste desenho, ele é congruente a quem? COB? COB, concordam comigo? Tá todo mundo prestando atenção em mim? Professor, não estou entendendo nada. Esse AOF que está aqui, ele vai ser congruente a BOC, que está aqui, ó. Então, BOC, que é igual a 30 graus. Esses dois ângulos são chamados de ângulos congruentes. Professor, por que ângulos congruentes? Que tem o mesmo tamanho. Não era mais fácil o senhor só falar. Tá confundindo a cabeça de todo mundo, tá confundindo até a minha. Não, eu quero colocar aqui no meio mesmo, no meio, para não ficar tão óbvio. Não, professor, não é isso que eu tô falando. É porque você tá tentando ensinar. Congruentes são quando são dois ângulos, quando num ângulo tem dois ângulos iguais. É isso que ela não tá conseguindo entender. Não é um ângulo que tem dois ângulos iguais. É um ângulo, tem dois ângulos iguais. Não é um ângulo, são dois ângulos iguais. Não é um ângulo, são dois ângulos iguais. Ângulos congruentes são dois ângulos iguais. Ou três ângulos iguais, ou quatro ângulos iguais. Quer dizer que tem o mesmo tamanho, a mesma abertura. Certo? É isso que é congruente. Fácil, tranquilo. Só que aí a dificuldade é você saber como colocar isso escrito de forma matemática. Primeira coisa que vocês têm que saber também, que não pode ser minúsculo, tem que ser letras maiúsculas. Letras maiúsculas. Se você usou minúscula, meu irmão, já errou. Tá? Outra, às vezes aqui dentro não vai ter pontinhos, às vezes tem uma letrinha. Aí sim a letra vai ser minúscula. Por exemplo, um alfa, um beta, um gama, assim, um alfa assim, certo? Ou um beta, ou um gama. Às vezes tem uns alfabetos gregos ali. Tudo bem? Ok. Então, ambos congruentes são ambos do mesmo tamanho. A gente não estava falando dos consecutivos? Vou falar agora. Consecutivos. Ui. Consecutivos é quando eles têm um lado em comum. Tipo, eles têm um lado que pertence aos dois ângulos. Tipo o Tá? AOB. Aí vamos olhar aqui. Eu sei que tá meio... como eu vou falar de consecutivos agora, vou apagar isso aqui. Ah, pessoal, não copiei, depois vocês copiam. Olha o vídeo, aí depois vocês copiam. Vou apagar aqui. Vou apagar. Agora sim, consecutivos. Presta atenção, consecutivos. Um lado em comum. Na hora que você for ler o ângulo, os ângulos, se tiver um lado que também está no outro, eles são consecutivos. Exemplo. COD. Ó, COD. COD. E AOF. AOF. Olhem bem esses dois ângulos. Eu vou até pintar esses ângulos da mesma cor. Tá bom? Esses ângulos que eu vou pintar, eles é os que eu estou falando. Vou pintar de amarelo. COD e AOF. Pronto, pintei de amarelo. Pintei de amarelo aqui, tá vendo? Eles têm algum lado em comum entre eles? Não tem. Não tem nenhum lado em comum. Como não tem nenhum lado comum, eles não são consecutivos. Para ser consecutivos, eles têm que ter um lado em comum. Vamos ver agora. Vou agora falar, vou pintar isso aqui de branco. E vou pintar agora o BOC. Vamos olhar aqui o BOC. Ó, BOC. Vou pintar de amarelo. Pronto. Tá até se misturando. Qual que é o lado em comum entre eles? O C? O C é um ponto. Tem que falar sempre dois. Qual é o lado comum entre eles? Não, OC? OC. Então, aqui é um lado comum entre eles. Certo? Como aqui é um lado comum entre eles, eles são chamados de ângulos consecutivos. Ah, que tem tipo uns dois. Isso. Tem tanto nesse quanto esse. Qual é o lado comum entre eles? OC. OC. Tá? Vou até escrever aqui. OC, lado comum. Lado comum. São consecutivos.
aí são chamados de consecutivos. Estão entendendo? Sim. Vou fazer outra aqui. Vou falar agora do BOF. Olhem bem o que eu estou falando. BOF. BOF e AOF. Esquece aqui agora. Vamos olhar aqui. BOF, AOF. Qual é o lado comum? O A? Lembre-se que A é um ponto só. Quando for falar em lado, tem que falar dois. BOF, AOF. OF. 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 Então, esse OF aqui é o lado em comum. Portanto, esses dois segmentos, esses dois ângulos também são consecutivos. Lados comum, OF. Esses ângulos que têm um lado em comum são chamados de consecutivos. Eu pergunto, vocês entenderam isso? Sim. Professor, não é mais fácil, quando for fazer isso, não é mais fácil ver no próprio sabe o COF ali que tá escrito? BOF? É, o COD e o BOF. É, o C. COF não tem aqui. Ali não, o que na primeira, COD, BOC. Não é mais fácil só ver a letra que repete? Sim. Não, não é bom. Não é bom. Você tem que olhar os... você está olhando nesse, você está olhando ponto. Você tem que olhar segmento. Olhar o segmento que repete. Vai repetir de novo, você está em casa. É o segmento que você tem que olhar. Quando você fala uma letra só, você está falando ponto. Não vamos errar esse conceito. Tem que olhar segmento. Segmento são duas letras. Um Mas para o sempre outro. vai estar igual do que vai estar repetindo ali das letras. Mas você cria um vício de... Existe um vício de linguagem, existe aqui um vício matemático. Se você começa a olhar assim, você vai pensar que ponto é ângulo. Aí você já cria um vício de erro. Portanto, não crie esse vício. Crie o vício do segmento. De 2 pontos, tá? Da semi-reta. Ok. Só que tem uma coisa que eu não falei para vocês, que é o adjacente. O adjacente, ele também é consecutivo. Ele também é consecutivo. Um adjacente também é consecutivo. Só que é consecutivo especial. É quando você tem um ângulo do lado do outro. Ele também tem um lado em comum, só que um ângulo fica ao lado do outro. Então aqui, ó, o DOC, ou COD, mesma coisa, e BOC, além de serem congruentes, ou congruentes não, de serem consecutivos, eles também são adjacentes. Eles são os dois ao mesmo tempo. Professor, todos vão ser consecutivos adjacentes? Não. Mas todo adjacente é consecutivo. Nem todo consecutivo é adjacente. Mas todo adjacente é consecutivo. Resumindo, eles são consecutivos. Mas também são adjacentes. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Esses dois aqui, ó, esse e esse, deixa eu ver, vou escrever aqui, COF e AOF, eles são só consecutivos, eles não são adjacentes, tá? Esse, o OF em comum, eles são só consecutivos, mas não são adjacentes. Para ser adjacentes, tem que ser consecutivos, e o lado comum tem que estar ali, ó, junto deles. Entenderam? Esse bem meiozinho. Então é isso. Muito obrigado.